Olá, alunos! Vamos continuar conversando sobre fração? Bom, aqui nessa aula eu coloquei o primeiro exemplo. Eu quero calcular quanto é 1/5 de 60. A gente já conversou um pouco sobre porcentagem, né? E na porcentagem parecia algo parecido com isso. Parecia uma porcentagem, aqui uma fração, onde o denominador era 100. E eu tinha uma fração e sempre vinha um de alguém, de alguma coisa. E aí, agora, a gente vai fazer com outros denominadores, sem ser o denominador 100. Então, aqui 1/5, se a gente for pensar em representação, nós temos 5 quadradinhos e a gente vai pintar somente 1. Então, se eu fosse representar essa fração, aqui eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma barra de chocolate ou o que você quiser pensar, repartido em 5 pedaços iguais, e eu vou comer 1. Estou pintando 1. Aqui eu estou representando a fração 1/5. Eu quero calcular quanto é 1/5 de 60. Bom, como eu sei que eu estou dividindo em partes iguais, eu tenho que pegar o meu 60 e repartir em 5 partes iguais. Então, eu teria que pegar o meu 60 e dividir por 5. Quando eu faço essa conta aqui, desce o 6, tabuada de 5, 5 vezes 1, 5. Quando eu for diminuir aqui, vai sobrar 1. Desce o próximo número do lado do resto. Então, eu vou descer o 0 aqui. Volto para a tabuada de 5. 5 vezes quanto que dá 10? 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, eu achei 12. Então, quando eu repartir 60 em 5 partes iguais, eu descubro que cada parte vale 12. Se eu for somar esses 5 pedacinhos, vai dar 60. Mas eu só comi 1, eu só tô com uma parte pintada. Então, que equivale a 12 unidades. Então, eu posso dizer que 1/5 de 60 é igual a 12, certo? Bom, e se eu quiser 2/5? Ah, professora, muito fácil. 2/5, você tem aqui 2 partes pintadas. Então, eu tenho 12 mais 12, ou 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24. Isso é um jeito de fazer. Como eu poderia fazer também? Da mesma forma que a gente fez lá em porcentagem, eu posso fazer 2/5, esse D é uma multiplicação. Então, eu tenho aqui 2/5 vezes 60. Então, eu poderia pegar o 2 e multiplicar por 60 e o resultado dividir por 5. Uma outra forma de fazer, certo? Se vocês quiserem, 2 vezes 60, quiser fazer assim, 2 vezes 60, 120. Multipliquei 2 por 60, agora falta dividir por 5. Pego, então, meu 120 e divido por 5. Vou descer o 12, vou para a tabuada de 5. 5 vezes quanto que chega perto de 12? 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Vai sobrar 2. Desce o próximo número do lado do resto. Volto para a tabuada de 5. 5 vezes quem que dá 20? 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. A minha resposta, 24, que a gente já tinha achado. Então, ou eu faço pela representação, represento a minha fração e vejo quantas partes tem pintada,
quantas partes eu comi para achar minha resposta, ou eu multiplico pelo de cima, numerador com numerador, multiplico e divido pelo denominador, ok? Vejamos agora um problema envolvendo fração. Ana vendeu durante a semana, na sua papelaria, 375 lápis de cor. Dos lápis vendidos, 1/5 eram azuis, 2/3 eram verdes e os restantes vermelhos. Calcule o número de lápis de cor de cada cor vendido. Bom, eu fiz a minha representação aqui. Primeiro eu digo que 1/5 eram azuis. Bom, 1/5 azuis. Eu tenho 5 pedacinhos, 5 pedacinhos iguais, né? Eu tenho uma barra de chocolate repartida em 5 e eu só vou pintar o quê? Uma. Aqui nem tô falando de barra de chocolate, tô falando de quantidade de lápis, tá? Só para facilitar vocês. Então, quantos lápis a gente tem? 375. Então, a gente vai repartir esse 375 em 5 pedaços iguais, certo? Então, basta eu fazer o que aqui? 375 repartidos em 5. Vou descer o 37 e vou para a tabuada de 5. 5 vezes 7, 35. Quando eu for diminuir, vai sobrar 2. Desce o 5 do lado do resto. Volto para a tabuada de 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Então, cada pedacinho desse equivale a 75 lápis, certo? Então, 1/5 do meu total de 375 lápis é igual a 75. Então, eu já sei que 75 lápis são azuis. Aí, ele fala no problema que 2/3, direita aqui, 2/3 dos lápis são verdes. Então, aqui, ó, representei minha barra. Eu tenho 3, dividi a minha barra em 3 pedaços iguais. E agora eu vou utilizar 2, eu vou pintar 2, certo? Então, eu vou novamente repartir a minha quantidade de lápis. Agora, eu vou repartir em 3 pedaços, tá? E eu quero utilizar 2. Então, vamos repartir os nossos 375 por 3 agora. Desce o 3. 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. Desce o 7. Tabuada de 3. 3 vezes 2, 6. Quando eu for diminuir, vou ficar com 1. Desce o 5 do lado do resto. Fiquei com 15. Volto para a tabuada de 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Então, deu 125. Então, eu concluo que repartindo 375 nesses 3 pedaços, cada um vale, né, 125. Então, esse vale 125 e esse também, porque a gente está repartindo em quantidades iguais, né, em tamanhos iguais, tá? Então, cada pedacinho tem 125, cada pedacinho equivale a 125. Então, eu tenho aqui, ó, 125 vezes 2
250. Então, eu concluo que 2/3 de 375 é igual a 250. São os lápis verdes. Aí, no final do problema, ele fala que o restante é vermelho. Bom, se o restante é vermelho, eu já tenho 75 azuis, eu já tenho 250 verdes. Bom, isso vai me dar qual total? 250 mais 75, 5. 5 mais 7, 12, sobe 1, 325 lápis, tá? Então, quantos lápis são vermelhos? Bom, os lápis vermelhos é o restante. Se eu tenho um total de 375 lápis e eu já descobri que os verdes e azuis são 325, vermelho é o que sobra, é o que falta para completar 375. Então, aqui eu poderia fazer essa continha aqui. 375 menos 325. 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5. 3 menos 3, 0. 50 lápis. Então, quantos lápis são vermelhos? 50. Então, esse é um exemplo de problema envolvendo fração, tá? Então, eu posso novamente representar a minha fração e calcular. Eu vou repartir, lembrando que esses tamanhos aqui, ó, são sempre iguais, porque a fração é um todo que é repartido em medidas iguais. Lembrem-se que vocês, além de fazer desse jeito que a gente fez pela representação, eu poderia também fazer o quê? 2 vezes 375, depois de multiplicar, dividir por 3. Então, era isso. Bons estudos!